Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, vídeo de número 141. Hã, Deixa eu me apresentar novamente, se você é a primeira vez que você está me vendo por aqui. Eu comecei a gravar, no meio do ano passado, e o intuito inicial era fazer um exercício. O exercício de, contar as experiências, melhorar a comunicação, quebrar o gelo em relação à câmera. Então era, assim, uma forma de estudo, né. Então eu comecei desse jeito. Então o que que eu fiz? Eu nos primeiros vídeos lá, eu já entrei no modo hard falando o seguinte, que eu ia fazer 100 vídeos em 100 dias. Esses 100 vídeos em 100 dias, ele era ele era o intuito principal era o estudo, sim, que foi o que eu falei agora há pouco. Só que eu tenho descobrido que o melhor disso desse estudo foi a oportunidade de eu olhar para minha própria vida. E eu falo isso porque eu comecei a prestar mais atenção em tudo que acontece ao meu redor. Eu comecei a prestar mais atenção nas minhas atitudes. Eu comecei a identificar com mais clareza os meus erros, as minhas fraquezas, as minhas virtudes, né, as minhas qualidades. Então, esse exercício de gravação de vídeo, ele me traz uma clareza realmente, acho que essa é a palavra, é o melhor termo, acho que ele me traz clareza para o que eu tenho que fazer daqui para frente. O que que eu preciso fazer para melhorar a minha vida e para melhorar o meu futuro. E e é por isso que eu não parei mais, né. Esse exercício ele me mostrou que a forma como eu lido com a minha vida, ela tem melhorado dia após dia, ela tem melhorado constantemente. E por consequência, eu melhoro a vida da minha esposa, eu melhoro a vida dos meus filhos. Então, e é por isso então que eu continuei gravando, ou seja, depois da série lá de 100 vídeos em 100 dias, eu já gravei mais 41, ó, esse é o vídeo de número 41, depois daquela série. E eu pretendo continuar. Antes que eu comece agora, isso foi só uma apresentação, né, longa, 2 minutos, quase 3 minutos. Mas antes que eu comece o vídeo de hoje, eu quero pedir desculpa para vocês pela qualidade dos vídeos dos dias anteriores. O que que acontece? Como vocês podem ver aqui ao fundo e aqui, ó, do meu lado, eu estou num Airbnb, né, ontem eu confidenciei para vocês que eu estou visitando Paris, então a gente está aqui no Airbnb e eu estou aqui me adaptando, né. E como eu não tenho o costume de gravar e depois verificar os meus vídeos, eu gravo e já publico, eu não havia percebido que o tripé ele estava ficando aqui em cima da mesa e como eu fico me mexendo muito, balançando e tal, né, a câmera ela ficou trepidando nas nos vídeos anteriores, né. Além disso, tem a questão também do meu vídeo que eu fiz lá no aeroporto, o áudio ficou péssimo, porque eu não tinha aquele microfone, né. Esse microfone aqui não tinha como eu tirar, na verdade eu tinha colocado na mala para despachar, então eu estava sem microfone e ficou ficou um som horrível, assim. Tanto é que no dia que eu gravei, que foi no aeroporto, que foi no dia 12, eu nem baixei ele para o YouTube Studio, porque esse sim eu fui dar uma olhada, falei: "Cara, não dá para entender nada". Mas aí eu pensei comigo no dia seguinte, né, fora que eu estava com o Wi-Fi lá de lá é horrível, e aí eu fui tentar também no 5G, não deu, falei: "Ah, vou deixar para publicar no outro dia". E eu, de fato, não ia publicar, mas no final das contas falei: "Cara, eu tenho aqui um compromisso". Ele bem ou mal, eu me esforcei. Ele bem ou mal, eu falei. Então, por isso que eu publiquei. Então, eu quero pedir desculpa pela qualidade. Bom, ontem eu fiz esse vídeo, então, falando das minhas primeiras impressões sobre Paris.
E eu continuo dizendo, hoje a gente foi passear mais um pouco, a gente foi lá para o Palácio de Versalhes, e depois a gente deu uma volta na cidade e eu tô adorando cada pedacinho da cidade. A cidade ela é muito linda mesmo. Vale a pena conhecer. Mas hoje eu quero conversar com você sobre uma característica latente das pessoas que vivem aqui em Paris e que eu notei desde o primeiro minuto que eu cheguei aqui. Deixa eu contextualizar para você entender. Esse Airbnb onde nós estamos, ele é um Airbnb que ele é um pouco distante dos principais pontos turísticos da cidade, tá? A vantagem desse Airbnb é que ele é todo reformadinho, ele é moderno, então tem forno elétrico, máquina de lavar roupa, geladeira, freezer, máquina de lavar louça, ou seja, o dono fez uma reforma para receber os turistas. E ele também está a 2 minutos de uma estação de metrô. Então essas facilidades elas ajudam demais. E foi por conta dessas características que nós escolhemos esse local. Fora que tem Wi-Fi, claro, mas isso aí não é novidade, né? Todo lugar hoje em dia tem. Mas para você ter uma ideia, nós estamos a 20 minutos da Catedral do Notre Dame, nós estamos a mais uns 20 também do Museu do Louvre, uns 30 minutos da Torre Eiffel ou Torre Eiffel, e mais uma hora mais ou menos do Palácio de Versalhes. Então, para vocês, e esse tempo todo é nos locomovendo de metrô, tá? Então, pra vocês terem uma ideia que como nós estamos um pouco distante desses principais pontos. Hã, como nós precisamos pegar o metrô todos os dias, eu vou ser bem sincero, a minha primeira preocupação foram com os pickpockets. E aí eu vou te dizer que tá aí algo que eu espero não ter que apelar. Pelo seguinte, não sei se vocês já perceberam, mas tudo que é urgente, desgraça, cuidado, dá uma audiência terrível, né? Dá uma audiência grande, terrível não, dá uma audiência grande. E esse alarde todo, não sei o que, você chega pra casa e fala, cara, eu vou ser assaltado. Assim, é vídeo de pickpocket toda hora mostrando, é no jornal abordando sobre pickpocket, são repórteres internacionais ou repórteres brasileiros que estão por aqui falando de pickpocket. Só tomar uma aguinha aqui. Então, falei, cara, a primeira coisa é isso. Só que você vai pegando, pega um, pega dois, pega três, você não vê nada, você não vê nenhum escândalo, você não vê nada acontecendo próximo de você. Você fala, cara, tô tranquilo, vamos continuar e tal. E aí você começa a relaxar e começa a reparar em outras coisas. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, que mais me chamou a atenção, é que muitas pessoas, mas muitas mesmo, elas sempre estão, ou elas não sei, né, porque eu só vi, mas muitas pessoas estão lendo no metrô. Hã, e isso começou a me chamar a atenção, porque, eh, não é só as pessoas que estão sentadas, né. Hoje, por exemplo, foi muito engraçado, a gente voltando lá do Palácio de Versalhes, a gente pegou o metrô meio que na hora do rush, assim, era umas 5h30, 6 horas da tarde, mais ou menos. Tem que pegar um trem primeiro, depois fazer uma conexão, para depois pegar o metrô. E lá, eh, o metrô estava abarrotado. Sabe quando você a estação o trem chega na estação e a galera tá grudada, assim, na porta, e aí sai aquele monte, entra aquele monte? Pois é, estava assim o metrô hoje. E o que mais me chamou a atenção foi que num dos postes, assim, que é aquela galera que fica em pé, precisa segurar, tinham 4 pessoas ali, uma segurando em cada altura do poste. E as 4 estavam segurando com uma mão e lendo um livro na outra. As 4. E aí, que eu fiz? Eu falei assim: "Não, deixa eu até complementar agora que eu lembrei". Inclusive
2, 3 quadras aqui onde nós estamos, porque o que que acontece, né, desde o do dia que nós chegamos aqui, a gente tem passado no supermercado para comprar, porque como a gente não vai ficar muito tempo, então a gente compra pouquinha coisa para não estragar, e aí a gente passa no mercado, assim, pelo menos passamos todos os dias. E aí nesse caminho que a gente faz aqui nessa avenida tem uns 3 mercados mais ou menos, e tem um que é o melhor, que é um pouco mais longe. Cara, a gente passa por 2 livrarias do lado onde nós estamos e tem mais uma do outro lado. Livraria ou sebo, tem um do lado, assim, que a gente passa, que é o primeiro, que é um sebo. Cara, é gigante, deve dar, sei lá, uns 4, uns 4 ou 5 de frente, deve dar umas 10 bancadas de livros para venda, fora o que tem dentro lá do sebo. Aí eu falei: "Cara, deixa eu pesquisar quando eu chegar em casa, né, quando eu chegar no Airbnb, eu vou pesquisar quantos livros os franceses eles leem por ano". E aí eu encontrei uma matéria da CNN dizendo que os franceses eles leem 21 livros por ano. É uma média da população francesa, 21 livros por ano. Eu vou ser bem sincero assim, ó, não foi surpresa para mim. Não foi surpresa para mim. Haja visto o relato que eu fiz para vocês agora há pouco. E esse exemplo e essa vontade, eu vou chamar vontade, porque é o seguinte, lá no metrô, a galera que estava era segurando assim, ó. Eu vou até pegar um livro assim. A galera estava aqui segurando lá no coisa, e aí ele não conseguia, por exemplo, pegar o livro deixa eu tirar só do micro, e ler o livro assim, não, era o livro aqui assim, ó. Porque se você abrir o braço aqui, tem uma outra pessoa aqui do seu lado. Então a pessoa estava assim, ó. E eram as 4. Aí eu falei, cara, essa vontade de ler é o que eu quero ter. Essa vontade, e eu vou te falar, e esse engajamento, né? Porque eu na hora que eu fiquei, né? Eu entrei no metrô, eu falei, cara, como que pode, né? A pessoa tá lá toda espremida, tá toda, parece uma sardinha numa lata, mas ela tá com o livro aqui, ó, mas ela tá afastando assim, mas ela tá com o livro aqui lendo, né? Então, assim, ó, esse exemplo, ele só me motiva cada vez mais, ele 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 elucida que eu tô no caminho certo, né? Mostra que para mim a leitura é uma das melhores portas de entrada para o universo e do desenvolvimento pessoal. Nós temos cursos, nós temos terapia, temos neurociência, temos. Mas eu acho que esse carinha aqui, ó, esse instrumento aqui, ó, ele se não for a melhor, é uma das melhores ferramentas para a gente se desenvolver, para a gente se enriquecer, para a gente melhorar o nosso poder cognitivo. E eu não tenho dúvidas nenhuma, que essas experiências que eu vivo, que eu estou vivendo aqui, elas me mostram que eu estou no caminho certo. Elas me mostram que a escolha que eu fiz no comecinho de 2025 foi a melhor escolha que eu fiz para minha vida. Então, se você quer uma dica, leia. E se você já lê, escreve aqui nos comentários, me dê dicas de livros para eu comprar, para eu ler aqui, tá bom? Inclusive, nesse teu comentário, coloca o link de patrocinado lá da Amazon. Vai ser um prazer para mim te ajudar também, tá bom? Obrigado, gente. Até amanhã.